Olá, amigos queridos do Grupo Espírito Chico Xavier de Itapema. Recebam meu abraço, Neuza Schaefer, aqui de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Sou uma trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, uma sociedade espírita federada, também punjante nos seus trabalhos junto à doutrina espírita, como também é este grupo querido que tive a honra de participar e de frequentar nos dias que estive morando em Itapema. Um abraço fraterno a todos, amigos queridos, que pudemos conviver e trocar tantas ideias boas, tanta convivência, tanta acolhida e respeito de ambas as partes. Muito obrigada por esse convite amoroso. Nos compete falar nesse momento do mandamento maior, no seu item de 1 a 4. E o mandamento maior está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. O item que nos cabe refletir por alguns minutos trata de: fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Isto está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. E ainda em Lucas: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. E no item 4, especificamente, aí nós vamos nos aproveitar desse início do parágrafo, que diz assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem para nós. Esta é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar um guia mais seguro a tal respeito do que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse mandamento, uma vez que ele é a bandeira maior do Evangelho para todos nós. Resume a lei divina: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando falamos em amar a Deus sobre todas as coisas, pensamos na nossa distância do verdadeiro amor para com Deus, do quanto ainda nos falta. Mas Deus, nosso Pai de misericórdia, bondade, justiça, nos manda esse mandamento porque, a fim de estarmos amando-nos a nós e amando-nos ao próximo, é como se a Ele estejamos amando. Então, quando vem no nosso coração assim, parece que está tão longe amar a Deus, porque não é incomum a cada um de nós, de vez em quando, os nossos tropeços se salientarem novamente. É uma ofensa aqui, é uma ingratidão ali, é um descuido lá, é de novo uma predominância grandiosa do nosso egoísmo, do nosso orgulho em querer que as coisas fiquem melhor sempre só para nós, quando aqui do lado, ou às vezes até dentro de casa, tem alguém sofrendo mais do que nós, mais angustiado, e a nossa dor parece sempre ser a maior de todos, e nos tornamos, às vezes, até mesmo um peso na família, porque nos colocamos naquela atitude de quem precisa muito mais sempre do que o próximo, do que o outro. E aí nós vamos lá, fazendo um parênteses, a parábola do bom samaritano, quando Jesus foi provocado pelos fariseus e os escribas lá na época, e Jesus então nos chama a história contada por ele do bom samaritano, para que fosse identificado por nós quem seria o próximo, né? Quem é o próximo daquele que está ali necessitado naquele momento? Será o que tem rótulo de ser o bondoso para com todos, como foi o caso do religioso, e não o foi o próximo dele? Seria talvez aquele que lida com as leis, com a justiça, e também passou e não observou, ou olhou, mas não deu assistência porque julgou ser perigoso,
uma vez que aquele próximo que ali estava não se identificava com tribo nenhuma, para saber se ele faria a atitude de bom próximo para ele, desde que ele pertencesse à sua tribo, desde que ele vestisse o uniforme daquilo que defenderia a sua ideia, o seu idealismo. Então, a sua religião, o seu time de futebol, as suas conjunturas políticas, enfim. E aí Jesus, como sempre, grande educador de nossas almas, nos faz refletir. E nos faz, principalmente, fazermos o que o Evangelho está dizendo a todo momento ali para nós nessa passagem. Fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Para que isso aconteça, eu preciso me colocar no lugar do outro. Isto tem uma palavra chique hoje em dia, empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então, eu naquele lugar ali, de moribunda na beira da estrada, sem nenhuma identificação dos meus gostos, pendores, ou poder social, ou poder político, ou poder, enfim, sem nada. Quem vai ser o próximo para mim? Quem está socorrendo as minhas necessidades? Este que está fazendo isso é aquele que verdadeiramente é o meu próximo. É aquele que está cumprindo com a lei de amor, justiça e caridade de Deus. Porque não olhou a quem, não me perguntou quem sou, não perguntou se eu tenho dinheiro para pagar e repor a sua despesa, não perguntou se eu era pesada, não perguntou se eu era mulher, se eu era homem, se eu era preto, se eu era branco, quais são as minhas escolhas em qualquer nível de gostos e pendores. Simplesmente socorre-me. E não bastando me socorrer, não me atira lá na hospedaria como agora já está aí, salve-se quem puder, retorno ao meu mundo e você que se vire. Não, ainda tenho cuidado de observar no retorno da viagem se fui bem atendida, de pagar se ainda tivesse despesa e de finalmente, sim, já está atendida as necessidades, já consegue se lidar consigo mesmo, agora então está liberado para continuar a caminhada sozinho. Então, quem de nós de verdade fazemos isso em todos os sentidos com a necessidade do outro? Às vezes enxugamos uma lágrima na hora da dor maior, mas depois não voltamos mais para saber se o outro melhorou, se já está em condições de andar sozinho. Às vezes, dentro mesmo do nosso lar, nós acolhemos uma imediata turbulência, mas não damos continuidade para saber se está conseguindo superar, se está conseguindo caminhar. Então, há um convite aqui nessa passagem do Evangelho para o cuidado, o amor que cuida, o amor que acompanha, o amor que protege, não o amor obsessivo, não o amor posse, não o amor arbitrário, conservador, que manda e o outro obedece, mas o amor que atende à necessidade do necessitado. E quem é o necessitado? E por que precisa ser o próximo? Veja que Deus, nosso Pai, e Jesus, que traz para nós o mandamento maior, não diz assim que a gente tem que ser resolver os problemas da humanidade toda, sendo aquele que está lá no palco da vida, em algum lugar muito famoso, e só assim nós vamos resolver coisas. Não, ele está dizendo para nós que a gente ajude o próximo, aquele que está pertinho de nós, aquele que a gente tem condições de ajudar. E como a gente pode ajudar? Porque para mim e para você, aquele que hoje resolve uma dor minha, uma necessidade minha, aquele resolveu 100% do mundo dos problemas que eu vivo. Então, quando eu e você ajudamos, auxiliamos, somos companheiros, parceiros numa situação de amparo, de auxílio, de despertamento, de acolhida, de perdão, de começar de novo, de atender às verdadeiras necessidades
não os desejos e as paixões, uma vez que os meus desejos, as minhas paixões, eu e você estamos na Terra reeducando e reeducando aqueles desejos que do passado ultrapassaram de tal porte as leis divinas que hoje nós estamos tendo que reparar o que a gente fez, reajustar o que a gente fez. E agora, mais conscientes, cristãos, no caminho do bem, do amor ao próximo, de regenerar a nossa caminhada, vem a possibilidade sempre, todo santo dia, de que a gente refaça isso e a gente eduque esse desejo. Não é tarefa fácil. E quem vos fala, somos todos daqueles muito falidos ainda nos nossos desejos. Não é incomum eles estarem no dia a dia, no cotidiano, sobrepujando valores que a gente já conquistou, uma boa parte, mas que a gente ainda é vulnerável, que a gente ainda se deixa abater, que a gente ainda se queixa, que a gente ainda se acomoda, que a gente ainda se coloca como preguiçosa, preguiçoso diante da vida e não atua nessa transformação necessária. E ela vai caminhar inexoravelmente pelo amor ao próximo como a mim mesmo. Então é cumprir com as necessidades. Quais são as necessidades do meu espírito? Se eu amo a mim, eu busco as necessidades do meu espírito, porque ele é imortal. Não é a vida passageira que eu tenho que cumprir com os desejos dela, mas é com as necessidades verdadeiras do meu espírito, para que ele seja sempre esse espírito em ascensão, em evolução, resgatando, cooperando com a lei divina e fazendo novos aprendizados na caminhada do espírito imortal que sou e que és também. Então, amar o próximo como a nós mesmos é também buscar em nós o que nós necessitamos para refletir em o outro e dar do que temos. Dar da nossa paciência, dar da nossa tolerância, dar do nosso arrependimento, dar do nosso perdão, dar do nosso trabalho, dar do nosso tempo, dar da nossa prece, dar do nosso abraço, dar da nossa comida, dar às vezes da nossa casa, dar às vezes do tempo do nosso trabalho, dar do fruto das nossas conquistas já. Porque eu e você já temos conquistas. E elas se fortalecerão à medida que nós repartirmos com o próximo. Qual o próximo? Meu filho, minha filha, o cônjuge, o vizinho, a irmã, o irmão, o pai, a mãe, o tio, a avó, colega de trabalho, colega cidadão, o que está na fila conosco, o que está conosco em projetos de trabalho, de instituição, seja ela da nossa religiosidade, seja ela do nosso voluntariado em outros segmentos, enfim, todos que estejam ao nosso alcance. E agora, na doutrina espírita, a gente sabe que ainda tem uma outra turma que está junto conosco, que é a do invisível. Então, no invisível, a gente também tem aqueles dos quais é próximo de nós. Às vezes são os nossos inimigos de outrora, aqueles que já nos encontraram, já sabem que nós estamos nos esforçando, sim, mas não tem certeza que nós vamos trabalhar para o bem mesmo. Então, volta e meia nos provocam, nos fazem ficar mais bravos, mais irados, alimentam cada vez mais as tendências que já existem em nós e que ainda existem em nós, de tudo que não é bom. Porque um espírito inimigo, ele não bota em nós o que nós não temos, mas ele instiga em nós o que nós temos ainda de venenoso em nós. Até porque, se nós não o deixamos felizes no passado, não é do sentimento deles de hoje, também imperfeito ainda, que nós sejamos felizes. E é essa luta que nós temos que travarmos juntos, de mostrarmos que somos capazes todos de sermos felizes, sim, de consciência tranquila, de estarmos cumprindo com a nossa caminhada conforme a vontade de Deus, nosso Pai. Então, meus irmãos, meus amigos deste grupo espírita querido, a nossa caminhada é exercitar todos os dias
observando a nossa vida, as nossas relações, o nosso cotidiano, como que nós estamos nos colocando no lugar do outro para ser o bom samaritano daquele momento. Às vezes nós temos que ser o bom samaritano de nós mesmos, nos acolhendo na nossa alma, nos perdoando, nos dando a chance de fazer de novo, de começar de novo, todos os dias, no mesmo dia. Se de manhã a gente não foi legal, de tarde a gente vai lutar já para ser. Se a gente não foi de manhã, não foi de tarde, mas agora à noite a gente vai se esforçar para ser melhor. E hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Esse foi nosso abraço de hoje. E o Evangelho está aí, para nós refletirmos, aproveitarmos e estarmos juntos nesse momento, mesmo que virtualmente, falando desse Evangelho que tanto nos ajuda a vencermos as nossas lutas. Um forte abraço, que Deus nos abençoe a todos, que Jesus abençoe as famílias e a nossa coragem de recomeçar tantas quantas vezes precisar e de permanecermos o máximo que já conseguimos no caminho do bem e do amor ao próximo. A paz nos corações de todos. Que assim seja.